Conta e risco. Porque ele era o rei. Isso, isso, isso. Só que no caso de Davi é que ele era o presidente da nação, né? Era tipo assim, Dilma sustentando o movimento de oração no Brasil. Pegar dinheiro do cofre do governo e pagar para as pessoas orarem, né? Tipo isso. Não, não. É porque ele sustentava os músicos, né? Músicos e cantores que eram também levitas e sacerdotes. Então eram caras que já faziam isso, já ministravam ao Senhor. Só que nos dias de Saul, isso estava abandonado. Saul não estava muito preocupado com a presença de Deus. Ele nem quis trazer a arca, ele nem quis nada com a presença de Deus. Então, os sacerdotes ficavam sem ministrar ao Senhor. E outros reis isso aconteceu também. Por exemplo, o sacerdote na velha aliança, ele não podia ter, ele não tinha herança. A herança dele era o Senhor. Então ele não tinha posses, ele não tinha nada. Por quê? Porque ele pertencia 100% ao Senhor. Então por isso ele era sustentado para poder ministrar ao Senhor. E aí chegavam épocas que desviavam os sacerdotes e os reis desviavam, que colocavam os sacerdotes para trabalhar, para fazer qualquer outra coisa, que não era isso que eles deveriam de fazer, entendeu? Então Davi restaurou esse conceito. Mas muitas pessoas falam: ah, mas isso aí, missionário de intercessão é do Velho Testamento. Cara, é só você ler Isaías 62. O que diz Isaías 62? Que não darão descanso nem de dia nem de noite, até que Jerusalém seja estabelecido como um objeto de louvor. Gente, Jerusalém é um objeto de louvor hoje? Não. Você olha as notícias, é caos, é guerra. Ele está dizendo que antes de Jesus voltar, vai ter gente orando dia e noite. No contexto da volta de Jesus, pessoas que vão ser dia e noite. A expressão dia e noite, ela tem 45 versículos na Bíblia que usa a expressão dia e noite. Eu nem gosto de usar a expressão 24/7, eu gosto de usar a expressão dia e noite. E essa expressão dia e noite, ela está vinculada com o sacerdócio. Se você for ver, Levíticos 6, 12 e 13, arderá continuamente sobre o altar, dia e noite. Você vai ver, medita na lei, dia e noite. Você vai ver todas essas passagens estão vinculadas à devoção. Ana, lá no Novo Testamento, aquela viúva, diz que ela fazia jejum e oração dia e noite, que não se afastava do templo. Então, dia e noite significa muita oração, intensa oração, alguém que é a própria oração. Então, esses caras não vão ter outro emprego. A vocação deles é orar. Todos são sacerdotes do Senhor, mas existem pessoas que têm uma vocação. O trabalho dele é esse, que a gente chama de missionário intercessor, ou pessoas que têm um chamado de Ana. O chamado de Ana são pessoas que vão orar 12 horas por dia e eles não vão sentir o peso disso. Vai ser gracioso. É óbvio que isso começa com um processo. Você começa orando meia hora, 15 minutos. Isso vai crescendo dentro de você, porque é a sua chamada, é o que Deus chamou você para fazer. E isso envolve músicos e cantores também, né? Se a gente fala oração, então quando eu falo oração, dentro de oração está adoração e intercessão. Eu não separo essas duas coisas. Tudo é oração. Então adoração é concordar com quem Deus é, e intercessão é concordar com o que Ele prometeu. Tudo isso é oração. Então são caras que vão viver mesmo desse jeito. Eu anseio muito isso. Eu tenho muito peso de ver isso acontecer. Eu anseio que o Senhor libere coragem sobre a nossa geração para viver desse jeito. E o meu trabalho é tentar criar estruturas que facilitem, que viabilizem as pessoas viverem desse jeito. Então eu acho que é isso. Muito boa pergunta. Mais perguntas? Tá ajudando?
Eu nunca paro de pensar essas coisas. Estou consumido. Nunca desligo desse assunto. Vinte e 24 horas pensando. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? É um peso do meu coração. Quando o Mike Bickle voltou para casa, eles começaram num trailer, né? Eles compraram um trailer desses americanos e só tinha Misty Edwards e ele como envolvidas ali. E ele voltou para casa, foi falar pro filho dele que pediu demissão da igreja. Os filhos dele, para que você fez isso? Aí ele, é porque eu quero contemplar a beleza do Senhor. Mas não pode contemplar a beleza do Senhor ganhando dinheiro. Ele, não, é porque eu quero fazer isso muito, por muitas horas. Mas eu não entendo. As pessoas não entendem. Eu tenho uma casa de oração dentro da zona de prostituição. Ninguém entende. Todo mundo fala, cara, você é muito doido. Por que você está fazendo isso? Está gastando horas do seu dia lá e é duas coisas que ninguém quer dar dinheiro. Ninguém quer dar dinheiro para recuperar a prostituta. Ninguém quer dar dinheiro para quem ora. Prostituta, você chama ela e você tira ela da prostituição. E a estatística é que elas voltam 7 vezes para a prostituição. E elas não dão dinheiro, elas só consomem dinheiro, porque a gente tem 2 meninas que a gente alcançou e que estão fora da prostituição por 1 ano, mais de 1 ano. Esse fim de semana uma delas passou lá em casa e ficou na casa dos irmãos e a gente está cuidando dela. Ela está 1 ano e pouco sem drogas e ela se prostituiu 25 anos, 25 anos de cocaína também. Ela teve um encontro com o Senhor na sala de oração. Ela subiu na sala de oração e ela encontrou Deus lá e dormiu 24 horas seguidas, que ela ficou sem se drogar. E depois a gente levou ela para um centro aqui em Campos, um centro de recuperação de mulheres. E ela tá limpa, liderou a intercessão lá na nossa sala um dia. E ela consome dinheiro. Então ela não tem emprego, ela deu uma convulsão, o vômito entrou no pulmão dela, então deixou sequelas, ela não está andando direito, não está falando direito, então ninguém vai dar emprego para ela. E a gente precisa sustentar ela. Só que a gente é tudo missionário pobre. A gente está botando o último tacho do real na parada. Não dá dinheiro. E orar? Que orar? Para que orar? Eu oro antes de dormir. Então é uma loucura, cara. Imagina. Uma loucura. Mas vale a pena. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu faço o melhor trabalho do mundo. É muito bom. Mais perguntas? Presta aí, livro para eu falar dele. Tem perguntas? Ok. Então, vocês querem 5 minutos de intervalo para beber uma água? Ou vocês aguentam? 5 minutos para beber uma água, ok? Aí a gente volta aqui.